Boa noite a todos. Feliz com o convite do NEABI. É um espaço que eu tenho um carinho todo especial, né? Já fui mais presente quando eu estava morando em Pádua. Uma das coisas que eu sinto muita falta depois que eu vim morar no Rio, que eu retornei, foi justamente esse distanciamento, né? O contato diminuiu com o NEABI da UENF, com o grupo de campus, com Clarete e os demais professores. São momentos muito prazerosos quando nós estamos juntos e que eu sinto muita falta. Sempre falo com meus alunos do excelente trabalho que vocês realizam. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eduardo Quintana, sou professor da UF e dou aula no Polo de Santo Antônio de Pádua. A professora Jaqueline de Fátima Ribeiro foi minha aluna no curso de Pedagogia, foi da primeira turma do curso de Pedagogia da UF Pádua. Terminando o curso, ela veio para o Rio para tentar um mestrado, né, em Educação, onde ela desenvolveu uma pesquisa, que foi a dissertação dela, falando sobre a infância em terreiro. Jaqueline é graduada em Pedagogia, como eu disse, ela tem mestrado em Educação, pelo programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da UF, e atualmente ela está cursando a especialização em Educação Infantil na PUC-Rio. A fala da professora Jaqueline, hoje, ela resgata algumas questões que ela trabalhou na sua dissertação e aponta algumas possibilidades sobre o estudo de infância e terreiro, né, dessa infância afrodescendente, né, sei lá, e seus desdobramentos. Não é um campo em que você tem uma única abordagem. Então, acho que esse convite do NEABI, esse convite de Clarete foi muito bom, porque nós passamos de um momento em que você pouco discutia, a Jaqueline vai mostrar isso na pesquisa que ela fez, em que pouco aparecia essa infância negra, essa infância afrodescendente, essa infância de terreiro, não são necessariamente sinônimos, e hoje nós temos um leque colocado, vários trabalhos, vários grupos, vários segmentos, o que é importante, porque vem fortalecer o campo. Quem é do campo da infância, necessariamente não é minha praia, né? Eu venho da Sociologia da Educação e discuto relações étnicas, mas é fato que quem conhece o campo, que nós temos muito poucos trabalhos que versam sobre essa realidade. E o trabalho da Jaque é um trabalho importante nesse sentido. Eu vou passar agora a fala para a professora Jaqueline, fazendo só um momento, Jaque, algumas observações. Primeiro, lembrar aos colegas, né, aos participantes, para, por favor, deixar o microfone fechado, desligado, para não haver interferência. A Jaqueline vai fazer a fala dela, e ao final da fala da professora Jaqueline, nós vamos abrir para as perguntas. E já estou cascudo nisso, né? Clarete, outros mais, nós sempre pedimos, por favor, ao final das falas, perguntas. E é importante vocês perguntarem, porque a pergunta de vocês, elas mobilizam, elas apontam algumas questões que são fundamentais para o pesquisador, para o professor. Jaqueline é professora de educação básica, está em sala de aula, dá aula para o primeiro ano. E muitas vezes uma pergunta a partir de um evento como esse, ele é tão mais importante do que um mergulho em uma determinada literatura, porque vocês trazem algo da empiria e do chão da escola e do chão da universidade que é muito importante, né? E muitas vezes as dúvidas de vocês são fundamentais para quem está desenvolvendo a pesquisa em determinada temática. Agradeço a presença da Adriana Bernardino, minha ex-aluna também lá da UF de Pádua, uma pessoa muito querida. A Cristiane Albuquerque, Cristiane Malongo,
pela sua participação, Eliane, Sardinha, né? Pessoas que eu estou vendo aqui, estou reencontrando, e isso é muito legal. Fico muito feliz com a presença de vocês. Então, Jaqueline, por favor, tenha a palavra, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. Estou muito feliz e grata pelo convite da professora Maria Clarete e do NEABI. Quero dizer para vocês que é a minha primeira live, então eu estou um pouco tensa, mas, enfim, eu quero agradecer, né, mais uma vez a todos que estão presentes, né, vejo aqui o rosto de algumas pessoas conhecidas e queridas, Cristiane, Adriana, que foi minha colega lá na UF, né, no ensino médio, né, ainda no ensino médio foi minha colega. A Eliane Sardinha, que é minha irmã, né, minha irmã de santo, e a todos que estão presentes, né. E estou muito feliz, porque, como o Eduardo falou, esse tema da infância, né, da criança no terreiro, é um tema que, para mim, é muito caro, né, e as vivências da criança no terreiro. Esse foi o tema do meu mestrado e continua sendo o meu tema de estudos, né. Na verdade, o tema da infância me acompanha desde 2011, quando fui bolsista de iniciação científica, no Núcleo de Estudos de Infância e Cultura, né, lá no INFES, e quando fazia, né, quando cursava pedagogia ainda, né, então é um tema que eu venho amadurecendo e venho estudando desde 2011 lá na graduação e continuo estudando até hoje. E o meu lugar de fala vem daí, dessa minha formação voltada para as questões da infância. E é importante destacar, né, falando já nessa perspectiva, que a partir da década de 80 surgiu, né, um boom de trabalhos sobre a infância. Pesquisas onde a criança é protagonista e o seu lugar de fala é garantido, né? E é justamente nessa perspectiva que eu desenvolvi o meu trabalho de dissertação e a minha pesquisa, garantindo esse lugar de fala da criança, né? E um fato me chamou a atenção durante a minha pesquisa, durante todo o curso de graduação, na minha imersão no campo de pesquisa, como aluna bolsista e depois no próprio mestrado, nos eventos que participei, que um número muito grande de trabalhos onde a infância se fazia presente, mas, ao mesmo tempo, as pesquisas não davam conta dessa multiplicidade de infância, né? A infância das crianças do terreiro não era tão abordada assim, né? E as crianças do terreiro não eram protagonistas nessas pesquisas, né? E como a gente, né, quando está fazendo pesquisa, a gente investiga aquilo que nos inquieta. No mestrado, eu fiz um levantamento, né, quando eu fui realizar a pesquisa do mestrado, em dois sites acadêmicos, que é o da CAPES e no Cielo, que me possibilitaram acesso à produção de teses e dissertações em programas de pós-graduação e de artigos científicos, né. A minha busca focava, na verdade, a infância no terreiro, especificamente a fala das crianças sobre o que é a sua infância. E por que eu gosto de frisar isso e destacar? Porque o que se tinha antes, e isso é uma denúncia da próprio campo de pesquisa, né, da infância e da sociologia da infância, que surge com essa denúncia, de que a voz da criança não era ouvida. O que se tinha, na verdade, era pesquisa sobre crianças, né? E não pesquisa com crianças, onde a criança falava sobre a sua infância e o seu lugar.
né? E minha busca por tese e dissertações foi com esse olhar, com esse foco, saber o que as pesquisas no campo da educação falavam sobre infância e terreiro. E aí, foram encontrados, na época, 83 trabalhos que continham a palavra candomblé, né? E deixa eu olhar aqui que eu vou me perder nessa... Pronto. E 115 teses desculpa, gente, 15 teses e 68 dissertações. Das 15 teses, apenas duas foram defendidas em programas de pós-graduação em educação, e uma única abordava o tema infância no terreiro de candomblé. Em relação às dissertações, do total de 68, apenas 6 foram defendidas em programa de pós-graduação em educação, e uma dissertação em ciências sociais e humanidades, que abordava entidades, né, que, de acordo com a autora, apresentam a infância no terreiro de candomblé, representam, né? Então, de que infância é essa que ela estava falando, né? De acordo com a autora, o que ela via como infância no terreiro eram essas entidades, Ibeje, Erê, né? Abicur. Essa era a pesquisa da autora que realizou a pesquisa no terreiro de Queto, em Angola. Mas o meu foco era ouvir a criança, né? O que era religião para ela. E foi nessa busca que eu tive acesso a 2 publicações, né? Em outro momento, né? Fora essa pesquisa no site da CAPES e do Cielo, eu tive acesso a outras 2 publicações, uma dissertação cujo título é Infância e Afrodescendente, Epistemologia Crítica do Ensino Fundamental, que é o trabalho da Ana Kátia, né? Então, a Ana Kátia foi a primeira pessoa, foi a protagonista nesse sentido, de trazer já uma proposta de infância no terreiro, uma pesquisa de infância no terreiro com criança, e que as crianças falavam a respeito de suas vivências no espaço, né? E aí, por meio dos mitos, né, ela vai chamar de infância afrodescendente, essa infância da criança que está no terreiro, né, e que é constituída por esses elementos que está lá no terreiro, de acordo com os arquétipos dos orixás. Então, se uma pessoa ela é de Xangô, então ela possui certas características desse orixá, e aí a criança acaba também trazendo na sua identidade, de certa forma, essas características. E a outra pesquisa que foi realizada no terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, né, que é intitulada Ilê Axé, Vivências e Invenções Pedagógicas, Crianças do Opó Afonjá, é a pesquisa da professora Wanda Machado, né, e que investiga os processos educativos na escola. O trabalho dela foi desenvolvido dentro de uma escola, no próprio terreiro, no Ilê Axé Opó Afonjá, onde ela vai conversar com essas crianças, e a fala da criança está muito presente no trabalho dela, que são essas crianças que vão dizer para ela e falar sobre o que é a escola e o processo pedagógico da escola onde eles estudavam, e que abordavam os temas e respeitavam e falavam sobre suas religiões, né? Bom, para além dessa fala introdutória, eu peço licença para vocês para começar a minha fala lendo um fragmento de Benjamin, né? Omelete de Amoras. E eu vou apresentar aqui para vocês, só um minutinho, para que vocês vejam também aí, da casa de vocês, esse fragmento. E possam acompanhar comigo. Tá ok, Eduardo? Parece? Tá aparecendo. Então, peço licença para ler o fragmento. Por muito tempo tens trabalhado para mim com fidelidade e me tens servido à mesa as mais esplêndidas iguarias, de modo que te sou agradecido.
porém desejo agora a última prova do seu talento. Deves me fazer uma omelete de amoras, igual àquela que saboreei há 50 anos em minha mais tenra infância. Naquela época, meu pai travava guerra contra o seu perverso inimigo ao Oriente. Este acabou vencendo e tivemos de fugir. E fugimos, pois, noite e dia, meu pai e eu, através de uma floresta escura, onde afinal acabamos nos perdendo. Nela, vagamos e estávamos quase a morrer de fome e fadiga, quando, por fim, topamos com uma choupana. Aí morava uma velhinha que amigavelmente nos convidou a descansar, tendo ela, própria, porém, ido se ocupar do fogão. Não muito tempo depois estava à nossa frente a omelete de amoras. Mal tinha levado à boca o primeiro pedaço, senti-me maravilhosamente consolado. E uma nova esperança entrou em meu coração. Naqueles dias eu era muito criança, e por muito tempo não tornei a pensar no benefício daquela comida deliciosa. Já era rei, quando mais tarde mandei procurá-la. Vasculhei todo o reino. Não se achou nenhuma velha, nem qualquer outra pessoa que soubesse preparar a omelete de amoras. Agora quero que atendas esse meu último desejo. Fazei-me aquela mesma omelete de amoras. Se o cumprires, farei de ti meu genro e herdeiro do meu reino. Mas se não me contentares, deverás morrer. Benjamin, 2000, página 219 a 220. Essa fala do Benjamin, né? Ela é uma história que ele conta, na verdade, sobre um rei, né? Que chamou seu cozinheiro e pediu para que ele preparasse uma omelete de amoras para ele, igual a omelete de amoras que ele havia saboreado há 50 anos, como prova, né, de seu talento, descrevendo em seguida aquelas circunstâncias, né, de como aquela omelete foi preparada e tudo. Acontece que quando ele termina, né, de pedir lá a omelete de amoras, o cozinheiro respondeu para ele que, deixa eu voltar aqui, que ele deveria, né, deveria chamar então carrasco, né, isso está no fragmento também do Benjamin, que, pois, apesar de conhecer todos os ingredientes e a maneira de fazer omelete, faltava-lhe o ingrediente principal, o perigo da batalha, a vigília do perseguido, o calor do fogo e a doçura do descanso, o presente exótico e o futuro obscuro, né? Então, essa narrativa do Benjamin nos ajuda a pensar o que é a infância, né? Infância é algo particular, tem a ver com a particularidade da criança, tem a ver com sua história, tem a ver com o seu tempo e com o meio em que ela viveu a experiência. Mesmo que o meio seja o mesmo, cada criança vai viver a sua infância e terá a sua experiência, a sua vivência. Então, né, quando eu fiz a pesquisa, eu fui para o campo com esse objetivo, de ouvir a criança do terreiro, o que é a sua infância, e estudar as vivências dessas crianças na religião, levando também em consideração o meio, né? O meio, que para mim, naquele momento, o meio era o terreiro. E o meio onde a criança vivia, né, na sua casa, com seus familiares, o terreiro, tudo isso contribui para a formação daquele sujeito, para a construção e identidade daquele sujeito, dentro do espaço, né, e aí eu vou usar a fala de Vygotsky, daquele indivíduo, porque o meio pode ser o mesmo, mas a experiência vivida será totalmente diferente, porque nós estamos falando de indivíduos, de pessoas que são diferentes, porque cada um traz a vivência do seu meio, de acordo com a sua idade e com as experiências que tem da vida. Então, nesse período, eu identifiquei na minha pesquisa 4 categorias de análise, né, que me ajudaram a identificar essas crianças lá no espaço do terreiro, que são as crianças iniciadas, as crianças abiãs, as crianças visitantes e os bebês, né. E aí eu vou falar um pouco de cada categoria
rapidinho, né, para dar tempo para que todos possam também participar e fazer seus comentários e perguntas, né. Então, eu vou começar falando pelas crianças que estão iniciadas, né. A iniciação no terreiro, né, onde eu fiz a pesquisa, se dava por vários fatores, né, pela cobrança de um orixá, ou por um motivo de doença, ou após o indivíduo ter passado por um período de tempo frequentando o terreiro na condição de abiã, e por algum motivo decide-se que deve ser iniciado na religião. Agora, uma questão que merece destaque, né, e que eu vi isso lá no período da minha pesquisa, é que o indivíduo adulto, quando é chamado para iniciação, ele escolhe. Ele decide se quer ser iniciado ou não. Mesmo em caso de doença, ele assume aquelas consequências, né, da sua escolha. Agora, em se tratando de uma criança muito pequena, esse processo se dá de forma diferente. Porque, neste caso, as crianças muito pequenas não têm condições de escolher se querem ou não ser iniciadas. Então, é o adulto que decide por ela, né? Além disso, uma outra implicação tem a ver com essa consequência da não escolha da criança pela iniciação, que é o cumprimento de certas obrigações que são herdadas, né? Então, como a criança ela não decide se ela vai ser iniciada ou não, quando ela é iniciada, ela acaba tendo que assumir certas obrigações que são herdadas nessa iniciação. E o cumprimento dessas obrigações não depende somente da vontade delas, mas também da vontade dos outros, né? De seus pais, dos responsáveis, para que essas obrigações sejam realizadas, né? Então, as crianças, para ir para o terreiro, ela depende do pai, ela depende da mãe, ela depende do adulto, porque ela não pode sair de casa e ir para o terreiro sozinha, né? E muitas vezes, e como a vivência, né, ela se dá, o aprendizado da religião se dá dentro do terreiro, no espaço da religião, porque é por meio da prática e da vivência que se aprende, né, a religião, a criança dependia muito desse adulto para levá-la no terreiro, e muitas vezes acontecia de que o adulto não levava a criança por diversos fatores, por diversos motivos, né? Muitas vezes a mãe saía do trabalho direto para o terreiro, não tinha como levar a criança. Outras vezes a criança queria ficar em casa brincando, jogando, né? Isso a própria criança relatou. Outras vezes ela tinha compromissos com a escola e assim por diante. E no caso das crianças abiãs, né? São aquelas crianças que possuem vínculo com o terreiro, mas que ainda não foi iniciada na religião. Ela está ali na condição, como se diz, de fazer o santo, né? A maneira como ela age ante a religião se reflete na vivência que cada uma tem do espaço religioso, né? Então, entre os abiãs, né, entre os iniciados, crianças iniciadas, foi possível observar isso, porque nos momentos de obrigação de atividades no terreiro, as crianças se comportavam de maneiras diferentes. E tudo isso influenciava na vivência delas, né, dentro da religião, no aprendizado que cada um teria sobre a religião e como ela utilizaria aquele espaço do terreiro, né? E aí eu vou mostrar, tem também umas fotos, né, das crianças no terreiro, e eu queria mostrar para vocês também. Mas antes disso, eu vou falar também da criança que é visitante nesse espaço, que é uma outra categoria, né, de análise. As crianças visitantes, elas se dividiam assim, em dois grupos dentro do terreiro. Aquelas que possuem vínculo com o terreiro, e não são abiãs iniciadas na religião, e aquelas que na verdade, essas não possuem vínculo com o terreiro, né, não são abiãs e também não são iniciadas. E tem aquelas crianças que possuem vínculos, que são abiãs e iniciadas em outro terreiro, mas tem familiares que são iniciados no terreiro onde a pesquisa foi realizada. Então, o que acontecia? Essas crianças que são iniciadas em outro terreiro, né, mas que os familiares são do terreiro onde a pesquisa foi realizada, elas iam para o terreiro, onde eu fiz a pesquisa,
em dias de função, em dia de festa, na maioria das vezes em dia de festa, porque era quando os pais dessas crianças estavam presentes na casa, né? E ali, essas crianças, elas aprendiam, vivenciavam, sim, elas conheciam o espaço, elas sabiam como se comportar, elas sabiam a hora que tinha que ficar mais em silêncio, elas sabiam o momento que elas podiam sair para brincar, e as crianças e sabiam também como criar estratégias para poder burlar esses momentos em que elas tinham que ficar ali prestando atenção durante a reza e tal. E as crianças que não possuíam vínculo com o terreiro, né, que não são abiãs iniciadas, elas iam no terreiro com bastante frequência, né, porque duas crianças, por exemplo, elas são netas de uma EQUED da casa, só que essas duas crianças, elas não são iniciadas, não são abiãs no terreiro, né, não estão ali, não são praticantes da religião. Inclusive, os pais dessas crianças são de outra religião, eles são evangélicos, mas a avó era candomblessista. E as crianças passavam o final de semana, às vezes, na casa da avó, e quando elas iam para o terreiro, elas participavam das atividades, porque, segundo elas gostavam de estar ali naquele momento e de participar. E aí eu acho interessante mostrar e falar um pouco dessas crianças, sobre essas crianças. Eu vou apresentar para vocês aqui um slide com a fotografia das crianças nesse espaço. Vou compartilhar com vocês. Então, aqui vocês podem observar que tem 3 crianças, né, olhando pela janela. Do lado de fora são os adultos formando a fila, as mulheres, né, para iniciar o xirê lá, a roda, né. E aí as crianças estão olhando pela janela, tem um dos meninos que está fotografando. Essas 3 crianças aqui, elas são crianças do terreiro, dessa casa onde eu fiz a pesquisa. Esse menininho que está com a blusa lilás, com estampa, né? Eu vou falar o nome, porque as crianças, na época da pesquisa, elas que disseram como elas queriam ser chamadas na pesquisa, como elas queriam ser nomeadas, né? Então, cada uma escolheu o nome que queria usar, e teve algumas crianças que preferiram usar o próprio nome. Né? No caso desse menino de blusa roxa, ele preferiu usar o próprio nome, e o nome dele é Fajobi, né? E Fajobi, ele está fotografando as pessoas que estão formando a roda ali, né? Que estão entrando para o xirê, estão formando do lado de fora do barracão. Essa menininha do meio é Carol Marques, é o nome fictício, ela que escolheu. E esse menininho da ponta, de roupinha branca, é iniciado, ele é Ogã, foi iniciado aos 3 anos de idade. O nome dele é Leonardo. E ali eles estão observando, né, esse momento. Aqui é um outro momento das crianças dentro do terreiro, e aí o xirê já começou dentro do barracão, né. Vocês podem observar aqui onde eu estou passando por soco a setinha, que as mulheres estão na roda, né, agachadas, e as crianças estão aqui, algumas das crianças estão desse lado assistindo, né, os meninos aqui, perto dos homens que estão sentados aqui no canto. Aqui está o Leonardo, que é o menino iniciado, aqui está o João Vitor, que é a Bian da casa, na outra ponta o Fajobi, e aqui são 2 meninos que são de outra casa, né, que são abiãs em outro terreiro, e que participaram também da pesquisa, porque eles estavam frequentemente na roça, né. E aí, o momento que começa o xirê, que começa a roda, eles estão lá sentadinhos, prestando atenção. Esse aqui foi um outro momento, eu quero mostrar para vocês, essas 3 crianças. O do meio é uma criança abiã, na casa onde eu fiz a pesquisa, e os 2 da ponta são as 2 crianças que eu falei que são netos da EQUED, do terreiro. Os pais são evangélicos, o pai é pastor de uma igreja, né, e a mãe também é evangélica, só que a avó é EQUED na casa há muitos anos, e ela leva os netos quando estão em casa com ela. E eles vão para o terreiro e fazem questão de usar roupa de ração lá,
de participar das atividades, como se eles fossem praticantes da religião, estivesse ali como abiãs. Só que eles não são abiãs, porque de acordo com eles mesmos, nós não podemos escolher ainda, porque nossos pais são de outra religião. Se pudéssemos escolher, escolheríamos ser candomblessista. Aqui tem as outras crianças brincando, não é um momento de atividade que está acontecendo, né? Essa foto, ela foi tirada no mesmo dia em que acontecia aquele candomblé, em que as pessoas estavam lá, né? Que eles estavam observando da janela. Em pé aqui tem uma menina, que é a Carol Marques, o Leonardo, que é o Ogã confirmado. Embaixo tem essa garotinha que... Ai, passei, peraí, desculpa. Tem essa menininha que tá com esse lenço aqui, com ojá na cabeça, que é uma EQED confirmada em outro terreiro. O nome dela é Vitória. Só que ela é iniciada no terreiro da avó, né? Ela foi iniciada no terreiro da avó, confirmada para EQED, mas os pais frequentam o terreiro onde a pesquisa foi realizada. E aqui em cima tem uma outra menina que se denominou Carol. Então, por quê? Carol e Carol Marques, elas estudavam na mesma escola. E tinha uma colega que elas tinham adoração por essa colega, que se chamava Carolina Marques. E aí, no dia que elas escolheram os nomes, teve uma disputa para ser Carol. As duas queriam ser Carol porque se identificavam muito com a colega. E aí, a decisão que elas chegaram eu vou ser, então, eu vou ser Carol Marques, né, que é essa daqui da ponta, que ela tem uma iniciativa, assim, mais, sabe, ela é mais, como dizer, ela tem uma fala, assim, mais dominante, no caso, né, então ela disse, eu vou ser a Carol Marques, e aí a outra ficou sendo a Carol, né. E aí, aqui outro momento das crianças brincando no terreiro. Eu adoro essa foto por causa do movimento que foi captado, né? Aqui é a Carol Marques brincando lá, de escorregar num dos pilastras que tem lá no espaço. Enquanto isso, o candomblé acontecendo lá dentro do barracão. Essa daí é a outra Carol, né? Amarrando ali o pano da costa, arrumando o pano da costa dela. E esse é o João Vitor, que é abiã no terreiro, né, dormindo lá dentro do barracão. Isso foi um outro dia, não foi no dia que teve o candomblé, né, mas estava tendo função na casa, e ele estava dormindo dentro do barracão. Aqui é um outro momento em que João Vitor está junto com a mãe, né, a mãe está aqui do ladinho dele, e ele está aqui sentadinho, e nesse dia ficou muito marcante que ele estava querendo brincar com as outras crianças, e a mãe falou, não, hoje você aprontou muito, você vai ficar sentado aqui, porque agora é o momento da reza e você vai ficar. E aí ele ficou sentadinho ali. Quando a reza começou, os atabaques começaram a tocar, e o Sanho se fez presente, né, que é o orixá da mãe, ele percebeu que o Sanho tinha chegado, e imediatamente ele levantou e foi brincar com os colegas, né? E aqui é uma foto de Fajobi, e Fajobi tinha uma questão assim, ele não era iniciado, era abiã, mas ele tinha um compromisso muito, muito grande com o espaço, com o terreiro, uma responsabilidade, assim, todas as festas que aconteciam, todas as atividades, ele sempre fazia questão de estar presente, e teve momentos que a mãe não pôde estar, mas ele conseguiu um jeito de pedir alguém para que levasse para o terreiro. E ele é abiã na casa. E aqui é um bebê, né, que está correndo pelo espaço do terreiro. E os bebês no terreiro, eles são responsabilidade de todos da casa, né? E aqui fotos das praticantes, né, os seus bebês no colo. Na verdade, essa senhora aqui que está segurando esse bebê não é dela, esse bebê é dessa outra moça que está aqui na frente, e o outro bebezinho ali atrás. Também eu observei durante a pesquisa esses bebês no espaço do terreiro. E aí, eu vou voltar aqui, porque eu quero falar para vocês sobre essa questão dos bebês, né, no terreiro.
os bebês, eles não são, né, de acordo com o pai de santo, eles não são nem abiãs, né, e nem iniciados. Eles vão com as mães e um dia vão se tornar, essa é a fala do pai de santo, um dia eles irão se tornar abiãs, né? É o início, de acordo com o pai de santo, é o início, estão iniciando abiãs, né? E os bebês também iam ao terreiro com suas mães durante o momento que estavam lá. Todas as pessoas, né, como eu disse, todas as pessoas que estavam no espaço, elas eram responsáveis por aquele bebê, né? Então, no momento lá que se tivesse uma festa e a mãe entrasse em transe, né, o orixá se aproximasse e tal, aquela criança, ela ficava sob responsabilidade de todos os adultos que tinham no espaço. Então, uma das questões que merece, né, uma das considerações que se pode chegar, pensando nisso, nessa questão dos bebês, né, no terreiro, é que os bebês, essa ideia de que todos tomam conta, de que todos são responsáveis, é uma questão que merece destaque, porque dentro do terreiro, as famílias têm característica, né, o terreiro tem característica e possui característica de família ampliada, né, em que todos são responsáveis por todos, né, e isso merece destaque. E foi possível observar também que as crianças não se preocupavam em saber, né, e ouvir isso delas, porque no início elas falavam, eu não gosto de falar na escola, que eu sou candomblecista porque os meus colegas zombam, riem de mim, né. Então, eu vi as crianças falando sobre isso, mas eu percebi também na fala delas que isso para elas não era uma coisa que elas sentiam, assim, uma tristeza muito profunda por causa disso. Na verdade, elas usavam estratégias, né, de só falar que elas eram candomblecistas só para aquelas pessoas, para aqueles colegas que elas confiavam, né. Então, isso para mim ficou muito, muito claro que, assim, desde muito pequena elas já entendiam que quem são os meus amigos e quem eu posso confiar. Né? Então, para essas crianças que eram amigas, elas falaram sobre sua religião, sobre o estar no terreiro, né? E aí, quando eu perguntava, mas quando você sabe da religião dos seus colegas, perguntou e tal, elas diziam para mim, não, a gente nunca perguntei, não sei. Então, foi possível observar também, né, pela fala, e ouvir das próprias crianças, né, que elas não tinham essa preocupação em saber sobre a religião do outro, não se importavam com a religião do outro. E essa também é uma característica, né, que tem no espaço do terreiro e que as crianças levam para a vida como aprendizado. Ela é aberta para todas as pessoas, independente da sua classe social, de seu gênero, de sua raça e etnia. Né? Um fato importante é essa questão, né, que isso deve ser considerado, né, pelo contexto em que vivemos e que merece uma investigação futura, né? Porque é um dado que eu trago, mas eu só aponto na minha pesquisa. E a consideração que se pode chegar é que as crianças vivenciam, então, dentro do terreiro, a religião de forma muito particular, e essa vivência que elas têm no terreiro é a unidade da criança com o meio, né? Com o espaço. E é uma vivência onde o outro ser humano também faz parte, né? Onde o adulto que conduz a criança até o terreiro, né? Que dá as condições, as possibilidades, a disponibilidade de levar a criança no terreiro. E além das vivências, né? Que as crianças estão lá no terreiro, as fases da vida, tanto o fato também de que as mães iam direto do trabalho para o terreiro e não podiam levar. Então, caso se tivesse alguma aula no dia, alguma função na escola, elas também não podiam participar. Às vezes, elas não iam para o terreiro, né, pelo desejo de permanecer em casa brincando. Então, tudo isso contribuiu para o estudo, né, dessas vivências das crianças. E eu queria, por último, agora, encerrar a minha fala. Na verdade, não é uma fala minha, é uma fala das crianças, que eu quero compartilhar com vocês, sobre o que elas me disseram, né, quando eu perguntei para elas o que é candomblé,
o que é orixá e o que é o terreiro para você. E aí eu vou encerrar a minha apresentação com essa fala das crianças. Só um minutinho que eu estou tentando abrir. Apareceu aí? Não, não apareceu. Não. Não? Apareceu agora. Só um minutinho, por favor, que eu vou ampliar aqui. Então, quando eu perguntei para elas o que é o terreiro, né, o que é, né, religião, elas disseram para mim, ir ao terreiro é bom porque tem macumba pra caramba, essa é a fala da Angelina, tem o orixá, que é o santo que vira no barracão, é a fala da Carol, são as pessoas que viram, Carol Marques, o orixá é o amor, é carinho, e candomblé é o lugar do encontro, o lugar para a gente ter festa, para a gente se ver e ver os amigos, para a gente brincar, e a gente brinca de terra lá. É também o lugar do não brincar, eu não brinco. É o lugar para rezar junto. Assim eu fico do lado da minha mãe na hora da reza, e eu fico do lado do meu pai e da minha mãe. É o lugar onde eu durmo, e ela também. A gente dorme. Essas são as vivências, né, algumas das vivências das crianças no espaço do terreiro. E agora? E eu passo a palavra para o Eduardo. Obrigado, Jaqueline. Agora nós vamos ter algumas perguntas que foram colocadas no site, no chat, né? A Clarete fez umas 3 observações aqui. Eu vou pedir a vocês, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, por favor, né, coloquem. E eu já vou passar para a Jaqueline estas questões. A Clarete queria saber, né, essa relação das pessoas de outra religião com o terreiro, né, talvez tenha sido pelo fato de você ter colocado 2 crianças que os pais são evangélicos e a avó carrega para o terreiro, né, leva para o terreiro. Como é que fica essa relação? O que deu para você entender? O entendimento das crianças sobre a religião, eu acho que é aquele ponto final da sua fala. E o que é a Bian? O Eduardo, oi. Eu tenho mais uma questão aqui. Eu não sei se você vai fazer em bloco, se tem mais gente inscrito, mas eu gostaria de saber também como que essas crianças se relacionam na escola, se na escola essa vivência delas no terreiro chega até a escola, de que forma que ela chega e como elas são tratadas. Tá? Se a pesquisa, Jaqueline, apresentou isso. Enfim, eu teria milhares de questões, seu trabalho é muito interessante, mas tem outras pessoas, né, para perguntar, então eu estou satisfeita com essas questões. Obrigada. Nada, Clarete. Clarete, o que é a Bian, né? Vou começar por essa questão. A Bian é aquela pessoa, né? É aquele sujeito que está ali no terreiro na condição de saber se o candomblé é a religião que ele escolheu para ele. Então, ele está ali naquele momento vivenciando aquilo que é possível vivenciar dentro do espaço, né? Porque tem situações dentro do terreiro que a pessoa só vivencia depois de ser iniciado na religião, né? Então, mas o Abian, ele vai para o terreiro, ele participa das funções, né, dos preparativos, porque a festa, né, a festa eu considero, assim, pela minha observação, pelo que eu tenho visto no terreiro, que é o momento final, né, é quando tudo que tinha que acontecer já aconteceu, né, e a festa, ela vem como uma celebração do que foi feito antes, né,
é onde o filho de santo fica mais à vontade, é onde as pessoas do terreiro ficam mais à vontade para conversar, para trocar ideias, inclusive as crianças também aproveitam esse momento, né, para brincar e para curtir o espaço. Então, o Abian, né, no terreiro, ele participa desses momentos, antes da festa e na hora da festa, mas até onde é possível participar. E ali ele está guardando, está vendo, está vivenciando, né, o que é o terreiro, o que é religião, para no futuro decidir se vai ser iniciado ou não, né? Em alguns casos, as crianças que são abiãs no terreiro, pode acontecer, como foi o fato do menino que foi iniciado aos 3 anos de idade, pode acontecer de ele precisar ser iniciado, e aí ele não vai ter escolha, né? Dependendo, assim, da situação. Porque quem vai decidir se ele será iniciado, né, é o familiar daquela criança. E aí, no caso, eu vou falar, e assim, eu não quero generalizar, não é o que acontece em todas as casas, isso é uma vivência, eu estou falando a partir da minha pesquisa nesse espaço, nesse terreiro, né? E o caso é o caso dessa criança, né? E no caso desse menino, ele tinha um problema muito grave de saúde, e que no momento que ele estava numa situação tão assim, de vida ou de morte, como foi relatado pela mãe e pelo pai de santo, e que o jogo disse que ele precisava ser iniciado. E ele foi iniciado aos 3 anos de idade. Então, esse menino, ele foi abiã no terreiro, porque a mãe dele era praticante na casa, levava ele desde bebê para o terreiro, e aí ele foi abiã porque ele vivia essas experiências, o espaço no terreiro, junto com as outras crianças, e ali ele participava de tudo. Então, ele foi iniciado aos 3 anos de idade. E eu digo que não teve escolha, porque com 3 anos de idade, você não pode dizer sim, eu quero, não, eu não quero, que é diferente do adulto, porque o adulto ele pode dizer, não, eu não vou iniciar agora e depende, vamos ver o que vai acontecer, né, e arcar com as consequências de sua escolha. No caso da criança, não. Quem decide por ela é o pai e o pai de santo. Pois não, quer falar, Eduardo? Só para retornar, você fez a pergunta assim, que eu acho que é fundamental. Como eu venho da sociologia da educação, né, a questão da socialização, para mim, é muito importante. É algo muito caro. O Abian é um processo de socialização. Né? É aquele momento em que, aí na perspectiva mais geral, não específica, como a Jaqueline colocou, que tem a ver com a casa onde ela fez a pesquisa, e são muitas e muitas informações, mas o Abian é aquele que está se preparando para ser iniciado, e, na verdade, é como se ele estivesse se adaptando a essa casa e ver se realmente aquele espaço onde ele vai se iniciar não é só uma questão da religião, ele não está conhecendo só a religião, mas ele está conhecendo o espaço específico. E você também vai ter uma resposta da perspectiva que as pessoas vão falar que o orixá também está analisando ele, está escolhendo ele. Eu acho que a sua pergunta foi fundamental, porque hoje as pessoas desconhecem, desqualificam e não dão importância. Eu lembro que quando eu fui fazer meu pós-doutorado lá em Jequié, eu discutia muito isso. Você tinha pessoas, não Marise e o pessoal, mas alguns que faziam parte do NEAB, do Oderé, que tinham uma visão muito negativa e colocavam que a Abian era algo indiferente. Né? Alguns momentos você vai ver que a Abian não tem casa, a Abian não tem orixá, a Abian não tem pai de santo. Uma forma meio desqualificante de um momento importantíssimo, que é esse momento é o primeiro contato. Você pode passar até por alguns ritos. Você pode dar um ombi com água, você pode dar um bori, você pode ganhar um fio de conta, que é uma coisa antiga, que os antigos valorizavam muito, né? Existe uma fala de Ebame Cidália, que vocês conseguem essa fala dela no YouTube, Cidália de Eroco, né? Filha de santo de menininha, lá do Cantuá, e ela falava que a mãe dela era de conta lavada, né? O Abian era aquele que recebia, seja a conta do orixá, já que você ainda não está definido qual é o seu orixá, porque você só define aquele no momento em que você está se iniciando, né? Em que essas coisas são decididas, mas é um rito de
como se fosse aqueles primeiros momentos de pertença àquele grupo. E é importante nós resgatarmos essas questões, porque fazer parte da religião e fazer parte do grupo necessariamente não quer dizer que você foi no Mercadão de Madureira e comprou uma roupa, não, entendeu? É aquilo que Jaque falou, são as vivências, é você viver o cotidiano no terreiro, é você viver essa relação e se preparar para aquele momento de iniciação onde você vai se tornar um Iaô, né? O candomblé é uma religião de rito de passagem. E o rito mais importante é justamente esse rito de iniciação, onde a pessoa se recolhe para fazer o santo, que vai durar lá os 7 anos, a gente só termina essa iniciação quando ele for dar a obrigação dele 7 anos. Isso no candomblé é quieto, né? Você tem outras nações, você tem outras realidades. Mas o Abian, basicamente, é isso. É importante, repito, pela terceira vez, muito importante essa sua pergunta, porque as pessoas estão no momento dos pluriconceitos e estão esquecendo, muitas vezes, para o Eduardo, que também pesquisa temática, é mais importante você ouvir Cidália falando o que era orixá para uma menininha, do que você ler, muitas vezes, o livro da moda, ou então algum autor que o Caetano Veloso tem indicado, né? Eu ainda prefiro Cidália. Eu acho que ela ainda me diz muito mais do que muita gente que passou pela academia. Jaque, por favor. Obrigada por complementar aí a minha fala. Em relação à relação das crianças, né? Desculpa, Clarete, em relação com as outras crianças, você está falando assim, a questão da escola. Né? Essas crianças vão para a escola, e como que a escola recebe essas crianças e qual a relação delas com os colegas? Se chega até lá a religião. Então, quando eu fiz a pesquisa, né, as crianças, elas relataram, sim, o meu foco foi ver a vivência das crianças dentro da religião, como que aqueles elementos, né, que são constituintes daquela infância que está no espaço do terreiro. E aí foi bom tocar nesse assunto, porque eu não sei se eu falei isso, né, se eu deixei isso na minha fala, que, na verdade, são os elementos que formam aquela criança do espaço, forma tanto a criança negra quanto a criança branca, certo? Porque a religião de candomblé não é mais uma religião só de negros. Então, é preciso destacar que os elementos que constituem aquela infância, constituem a infância da criança do terreiro, seja lá branca ou seja lá negra. E essa questão das crianças dentro do espaço, e foi isso que eu fui observar, né? O que constitui aquela infância, para entender a infância da criança praticante, né? Da criança que frequenta a religião. Mas, como eu estava observando essas vivências e nas nossas rodas de conversa, né? As crianças sempre traziam questões relativas à escola, porque a gente tinha também, falava sobre escola, né, inclusive quando eu fiz com elas os mapas vivenciais, né, que elas desenharam o espaço do terreiro, como que é a casa, como que ela via o espaço e tal, elas falavam para mim sobre isso, sobre a escola, sobre o cotidiano delas. E aí, elas, mesmo não sendo o foco da minha pesquisa, elas relataram, sim, a questão de levar para a escola, de falar na escola que são candomblecistas em algum momento. E nesse momento que elas falavam da religião, elas eram tolhidas, tanto pela professora, tanto pelos colegas de classe, né, da turminha delas. As maiores, porque as pequenininhas ainda, né, não falavam sobre isso, mas as crianças que estavam por volta dos 7, 8 anos, elas comentavam sobre esse tolir na escola, na sala de aula, essa fala delas, né. Então, ou às vezes a professora ignorava quando algum coleguinha agia com deboche, falava, e aí uma delas falou para mim assim, eu não gosto de falar que eu sou candomblecista porque meus colegas ficam me zoando, né? É uma fala de uma das crianças. Aí eu falei assim, olha, mas como que você sabe que ele fica te zoando se você não gosta de falar, né? Aí a outra coleguinha que estava assim, falou com ele, falou assim, tia, você não sabe
O Leonardo, ele, né, e ele era chamado de Babazinho, né, e eu posso dizer, porque aí não estou falando o nome, ele queria ser chamado de Leonardo, mas no terreiro também ele era chamado de Babazinho, né? Ah, o Babazinho, ele fala só disso, tia. Ele fala o tempo todo que ele de orixá, ele fala o tempo todo de babá, ele fala o tempo todo de atabaque, ele fala só disso na escola, é claro que os colegas vão zoar. Aí, assim, eles brincavam entre eles falando sobre isso, né? Riam também, caçoavam sobre o comportamento dos colegas que falavam com eles dessa forma, né? E qual a estratégia que eu identifiquei em relação às crianças dessa casa? Elas diziam o seguinte: a gente só conta para quem é nosso amigo, porque meu amigo não vai me zoar, não vai rir de mim. Então, elas procuravam aquelas crianças, aqueles colegas que elas tinham mais confiança para falar sobre o assunto. Então, só aqueles colegas mesmo que tinham, assim, que elas tinham liberdade para falar, que elas falavam sobre religião. E eu achei, assim, interessante, porque, Clarete, e essa pergunta é muito boa, porque eu acho que desmitifica também aquela questão de, como eu sofro porque eu não posso falar do lugar de onde eu venho. Depende de como também o sujeito vai agir. E eu acho assim que essa sacada das crianças de falar só para quem eu confio, eu acho muito, muito interessante, eu acho que é um aprendizado que eles levam para a vida, sabe? E eu acho que como é importante, né, a gente falar sobre a nossa vida com quem a gente confia. Bom, eu acho que foi, né? Deixa eu estou vendo aqui, nós temos mais agora um bloco, mais 3 perguntas. Tem uma pergunta da professora Cecília Lima, minha colega de trabalho. Deixa eu ver, alguém mais tem alguma outra pergunta para que eu possa passar para a Jaqueline? Tem umas pessoas inscritas também, eu acho que é a Cláudia e a Maiara. Maiara, Por favor, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer a pergunta, tudo bem, está tranquilo, sem problema. Me perco no chat. Porque o chat, às vezes, as perguntas elas se perdem, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Sim, pode ficar à vontade. Jaqueline, boa noite a todos. Eu sou aluno da Clarete, do 5º ano do período de Pedagogia da UENF, e a minha dúvida é com relação como que o terreiro se relaciona com a escola, né? Existe uma parceria entre o terreiro e a escola? O terreiro estimula essas crianças a permanecerem na escola? Eu gostaria de saber como é que é essa questão, porque eu vejo que as crianças gostam muito de estar no terreiro, eles participam muito, né, são muito integrados, tem ambiente para eles brincar, e eles também levam a sério a questão da religiosidade, enfim. Mas com relação à escola, o terreiro tem algum tipo de apoio, de suporte que ele dá a essa criança para ela permanecer na escola, visto que a gente vê a questão da evasão, né, muito grande, enfim. Essa é a minha pergunta, é mais ou menos baseado no que a Clarete havia perguntado, só que eu quis assim, perguntar um pouquinho melhor, né? Relacionar essa questão da parceria da escola e se a escola estimula essa criança a permanecer, né? Se existe algum tipo de, olha, se ficar na escola, você pode ficar mais aqui, tem mais liberdade no terreiro, coisa desse tipo de hierarquia, essas coisas desse gênero, né? Por compensação de continuarem estudando, que eu acho que é importante isso, né? Não fazer um bloco de 3, por favor. Tá. Oi, Clarete. Isso aí é o bloco, para agilizar por causa do horário. Sim. Tá. Cecília, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Cecília, boa noite.
Pessoal, vocês me desculpem, eu tô no celular e aí tá ruim para aparecer a câmera aqui. Eu não gosto de fazer perguntas sem aparecer, que eu acho bastante impessoal, mas nesse caso vou precisar fazer dessa maneira. Primeiramente, eu quero parabenizar a Jaqueline pelo trabalho e pela apresentação. Conheço Jaqueline da UF, quando aluna ainda, e vejo o amadurecimento dela enquanto pesquisadora. Então, parabenizá-la inicialmente nesse amadurecimento que a gente vê que é enorme. Segundo, é um prazer encontrar a Clarete aqui, que foi minha banca de concurso, então estamos entre vários amigos aqui. Então, um prazer enorme te rever, Clarete. E a minha pergunta, Jaqueline, na verdade não é bem uma pergunta, mas é mais uma curiosidade. Como eu conheço você e conheço o Eduardo, eu nunca fiz essa pergunta para vocês. Qual a relação, e a Ana Rosa, ela é iniciada? Qual é o papel dela na religião e como é que ela vivencia isso, já que vocês dois são candomblecistas, né? Como ela vê a religião, como é que ela vivencia essas práticas, as relações dela sociais na escola, né? Tendo pais tão engajados, né? Não só na religião, mas engajado numa militância da discussão das relações étnicas. Eu acho que é importante a gente ver a visão também, conhecer um pouquinho da Ana Rosa nesse caso. Obrigada. Obrigado. Cláudia. Oi, boa noite a todos, a todas e a todos. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos. Eu sou Cláudia de Inhaçã, sou professora, sou pesquisadora. E adorei essa pesquisa, Jaqueline, e algumas inquietações me vêm, porque é muito importante quando a gente escuta, né, e vê pesquisas desse nível, principalmente se tratando de crianças. Eu sigo mais ou menos a linha que Stella Caputo abriu há tempos atrás, né, com a educação dos terreiros e como a escola lida com as nossas crianças, né, no candomblé. Eu sou de Umbanda, eu sou do Rio, mas eu moro em Alagoas, Maceió, e nós aqui criamos algumas estratégias no terreiro, né, de acolhimento e de vigilância com as nossas crianças. Muitas delas já sofreram perseguições, né, racismo na escola, né, racismos dos mais variados, até em relação ao uso do fio de contas, a capoeira, e traçamos algumas estratégias para defender as nossas crianças nesse espaço escolar, como você bem colocou, que é um espaço escolar de crianças que não entendem nada de religiosidade, que são brancas, e professoras também que têm muitos preconceitos. Então, a minha pergunta para você é se você conseguiu, nesse espaço sagrado, estratégias de defesa para essas crianças. E agora a Maiara. Obrigada. Vamos deixar a Maiara e a Conceição para um outro bloco que já tem 3 perguntas. Então, ok. Tá? Fica melhor para a Jaqueline responder. Bom, boa noite, Cláudio. Vou começar respondendo a sua pergunta, né? Por ordem, né? E a pergunta que você me fez, ela é bastante pertinente, porque na época da pesquisa no terreiro, isso saltou os olhos, inclusive da banca, que questionou, que perguntou como que era essa relação da escola com o terreiro, né? Se a escola criava alguma estratégia para manter essa criança na escola, ao mesmo tempo no espaço do terreiro, que é um espaço que as crianças gostavam de participar e de vivenciar, né? De estar ali. Então, nesse terreiro onde eu fiz a pesquisa, o pai de santo que tinha essa postura, que é uma postura de incentivar, né, de dizer para as crianças que a escola era importante, e eu queria deixar claro que esse terreiro onde eu fiz a pesquisa, a maioria dos praticantes eram de classe popular, e as mães diziam que a escola era o lugar onde ia dar o caminho para que aquela criança
tivesse uma vida melhor, que trabalhassem menos que elas. Muitas mães eram domésticas, empregadas domésticas, né? E elas não queriam para suas filhas a mesma realidade. Então, elas queriam que suas filhas estudassem, né? Incentivavam isso, e o pai de santo também. Todas as vezes que eu conversei com ele sempre falou isso. Olha, e eu via nele, assim, uma humildade, um desejo grande que aquelas crianças alcançassem, sabe? E ele falava assim, olha, quando vem alguém aqui falar que quer fazer alguma pesquisa, eu acho ótimo, porque eu quero que as minhas crianças tenham contato com isso, com essa vida, com a vida acadêmica. Eu quero que as crianças cheguem na universidade, e eu crio estratégias para isso. E como que ele fazia? Quando tinha alguma função em que as crianças pudesse participar, normalmente ele fazia isso no final de semana, né? E as coisas começavam a acontecer na roça depois das 7 horas da noite, porque dava tempo para as crianças chegarem no terreiro. E tem uma outra questão aí, Cláudio, que as crianças que eram praticantes lá, muitas delas eram abiãs, né? Então, o abiã dentro do terreiro, ele não tem aquela obrigatoriedade de estar ali naqueles momentos da função, que acontece antes da festa, que muitas vezes a criança nem vai poder participar por vários motivos, por ser criança também, e por também ser abiã, né? E aí, a outra parte, que era a parte do momento da festa, onde elas podiam estar presentes e vivenciar, essa criança, ele deixava esse momento para ser um momento onde a criança pudesse compartilhar e viver também. Então, eu via da parte do pai de santo uma preocupação muito grande. Em relação à escola, a escola não criou nenhuma estratégia, a escola não dava nenhuma resposta, pelo menos o que eu posso dizer para você é que eu não fui na escola, né, fazer uma pesquisa para saber o que a escola pensava a respeito disso. Então, o que eu tenho são as vivências das crianças, aquilo que as crianças me relatavam, né, da escola, o próprio pai de santo e os familiares das crianças. Então, a escola era o lugar de certificação, né? Então, ele vai para a escola porque ele precisa desse certificado, porque ele precisa ser alguém na vida. O espaço de formação era o terreiro. É no terreiro que eu aprendo a ser humana, é no terreiro que eu aprendo a ser gente, é no terreiro que eu conheço, eu me identifico, e é no terreiro que eu encontro o meu lugar, né? E isso era muito presente na fala das crianças. Aqui a gente dorme, aqui a gente brinca, aqui a gente tem festa, aqui a gente compartilha o alimento. Então, o terreiro era o lugar do abrigo, do acolhimento e da formação da identidade. Eu acho que não sei se respondi, né? Em relação à pergunta da Cecília, muito feliz, Cecília, quando você chegou, eu estava apresentando, né? Obrigada pela sua presença, por ter participado aqui junto com a gente, né? Cecília foi professora lá na UF, né? Eu durante a graduação, né, quando fui aluna da UF, também fui aluna da Cecília, né, lá na faculdade, e fico muito feliz de ver a Cecília aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, viu, Cecília? E em relação à Ana Rosa, né, o que eu tenho observado, assim, a gente, quando faz pesquisa, né, aquela ideia de assim, professor é professor na escola, pesquisador é pesquisador em outro espaço, em casa a gente acaba não observando tanto essa questão com esse olhar de pesquisador. Então, vou falar minha fala vai ser uma fala do lugar de mãe, né? E o que eu percebo na Ana Rosa, em relação à religião, é que ela adora, ela gosta, ela vai com a gente, fica feliz quando vai, inclusive pergunta, né?
quando tem função, quando vai ter, e pergunta por que a gente não está indo nesse período da pandemia. Ela adora o terreiro. E em relação aos colegas na escola, teve um momento, né, a escola onde ela estuda é uma escola espírita, né, a dona da escola é espírita, e assim, eu não vejo nenhum problema até então em relação aos professores da escola, a coordenação. Não, Ana Rosa sempre foi bem recebida, mas assim, no início, teve um caso, né, em que ela chegou em casa uma vez, e eu acho que era só relacionada a essa professora, que falou que ela chegou em casa e disse: mãe, a tia disse que eu não posso falar que eu rezo para Xangô. E aí eu fui na escola e conversei. Falei: olha, se na escola pode rezar o Pai Nosso, pode rezar a Ave Maria, por que não pode rezar para Xangô? Né? Por que ela não pode dizer que reza para Xangô? Porque ela não está nem rezando na escola, simplesmente foi um comentário que ela fez. Né? E aí eu conversei, a coordenadora: não, mas não pode, aqui a gente não discrimina, não. E foi esse episódio, e a gente aqui em casa, como pais, né, a gente conversa com ela a esse respeito, que ela não pode esconder de ninguém, né, não deve esconder qual é a religião que ela pratica, e que as pessoas que se aproximarem dela e dizerem: olha, eu não gosto de você porque você é de tal religião, é que ela tem que se afastar dessa pessoa, porque ela não tem que deixar de ser quem ela é, de vivenciar o que ela vivencia, de ter religião que ela gosta de praticar, por causa de um colega que não aceita a religião que ela escolheu. Então, aqui em casa, a gente sempre conversa com ela nesse sentido: você não deve esconder nunca quem você é, né? E você deve falar se sentir à vontade para falar, e se não quiser falar também, não precisa falar. Então, ela é criada dessa forma, de uma maneira muito livre, para falar quando se quiser, e ao mesmo tempo, se não quiser falar sobre, também acho que não precisa, sabe? Então, ela tem isso bem resolvido, né? Porque ela conversa sobre essas questões com a gente. E a pergunta da Cláudia, né? Sobre estratégias de defesa da criança. Lá nesse terreiro onde eu fiz a pesquisa, Cláudia, a estratégia de defesa que as crianças encontraram, né, foi justamente falar só para quem elas confiavam. Então, elas sofreram, sim, discriminação por parte de alguns colegas na escola, né? Elas disseram que os colegas riam, zombavam, né? Elas, na palavra delas, zoavam quando elas diziam que eram candomblecistas. Mas eu não vi, assim, o momento, elas dizerem: tem um momento na sala que a tia pergunta qual é a nossa religião. Tem um momento na sala que nós falamos sobre nossa religião. Não, são coisas que elas falavam mesmo do cotidiano do terreiro, como é o caso do Babazinho, que era o GAN, né, que é o GAN confirmado, e que falava porque isso era a vivência dele, era, né, onde ele estava, ele levava com ele. Então, encarnado nele, né? Então, eu sou o GAN e tenho orgulho de ser o GAN e não escondo de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, porque ele falava, porque para ele isso era natural. Porque é justamente isso que eu observei na minha pesquisa. Para as crianças do terreiro, você falar sobre não tem aquela preocupação se vai sofrer ou não o preconceito, é o outro que vai dizer para ele, sabe? Porque ele não tem essa preocupação de falar com o outro sobre a religião do outro, né? Então, nas falas das crianças, quando eles percebiam que alguém que era recriminado, automaticamente eles isolavam, né, aquela pessoa, e eles mantinham contato e falavam sobre o assunto só com quem elas realmente confiavam, né? E a escola, nesse sentido, a escola era omissa porque
Quando eu perguntei, e a professora, quando seus colegas te zoam, o que elas falam? Ela fala, deixa isso para lá, não liga, para com isso, fulano, mas é assim, para com isso, fulano, entendeu? Deixa isso para lá, né? Mas isso é fala das crianças, eu não fui na escola saber o que a escola pensa a respeito. Bom, se eu não conseguir responder todas as questões, alguém ficou com alguma questão, é só falar. Antes de passar para o próximo bloco, eu queria fazer uma observação, porque a pergunta do Cláudio, as 3 perguntas têm a ver comigo, né? Do Cláudio e da Cláudia tem a ver com a minha tese de doutorado. Então, eu acho importante pontuar algumas coisas que batem com o sentido da fala da Jaqueline. Cláudio, uma coisa que ficou claro quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, a tese é sobre escolarização de famílias praticantes do candomblé. O terreiro é dimensão identitária, a escola é dimensão instrumental, né? Então, isso fica muito claro. E uma coisa que é interessante, eu acho que aí responde Cláudia e Cláudio também, é interessante, quando eu apresentei o trabalho na Amped, o rapaz estava apresentando, não vem ao caso dizer quem é e de onde ele ficou fazendo biquinho. Existe uma relação de preconceito, a escola refuta violências 1000, não só violência simbólica, outras mais. Mas uma coisa que eu achei interessante, e nos desdobramentos após o doutorado e as pesquisas que eu continuei a realizar, é entender, e eu acho que isso é uma grande característica do candomblecista, é a capacidade dele de criar estratégias. E eu observei na minha pesquisa, e depois no seu desdobramento, essa capacidade do estudante, do aluno, ele criar estratégias dentro da escola de autodefesa e constituir redes de sociabilidade de autodefesa. Veja bem, eu não estou falando que não existe preconceito, não estou falando que não existe violência, não estou falando que a escola trata de uma forma preconceituosa, que ela tenta, né, apagar essa relação, ela não permite que isso faça parte do seu currículo, do seu cotidiano. E faz, porque currículo é muito além do que o vão preconceito, assim entende, mas olhar também por esse lado, eu acho interessantíssimo. Para vocês entenderem um pouco essa minha fala, porque aqui tem 1000 livros, porque tem material que está em Padua, tem material que está aqui, porque eu não estou tendo aula presencial na UF. Para quem quer entender um pouco essa capacidade desse grupo, das comunidades terreiros sobreviverem dentro dessa realidade, tem um texto do Vivaldo Costa Lima, que fala sobre o candomblé baiano na década de 30. Eu acho que a leitura desse texto é fundamental para nós entendermos essa criação dessas estratégias de resistência e sobrevivência nesse espaço. E tem uma tese também da Lisa, que ela fala sobre como esses grupos se apropriam das pesquisas etnográficas. Lisa é irmã de santo, que é de Suspensa lá da roça, é uma pessoa maravilhosa, professora da UFBA. E assim, eu acho que é uma das possibilidades. Eu acho interessante, e a pesquisa da Jaque possibilita isso, quando nós começamos a olhar para o campo e observar as muitas possibilidades. Em relação, só para fechar, e já vou passar para o próximo bloco, em Cecília, essa relação da Ana Rosa é tão importante para a gente, mas a escolha é dela, por isso que nós tratamos isso com muito cuidado, que assim que ela nasceu, nós levamos ela na casa onde a Jaque é a Bian, aqui no Rio de Janeiro, no município de Itaguaí, para ela ser apresentada aos orixás. Esse é um rito, né? Quem é de candomblé conhece, em que você entra com a criança no quarto santo. E a primeira oportunidade, Ana Rosa, ainda com menos de 1 ano, nós levamos ela a Salvador, numa festa de Oxum, lá na Casa Branca. E uma irmã de santo minha, Ivone, de Airá, pegou a Ana Rosa e trocou a Ana Rosa no quarto de Xangô para apresentar o Oxum e a Xangô. E, engraçado, a Ana Rosa entrou no quarto de Xangô antes de mim, porque eu me confirmei depois, embora já há 20 anos de suspenso. Então, assim, para nós é muito importante. Agora, nós temos muita preocupação em possibilitar ela fazer
as suas escolhas, né? Nada com pressa, sem pressa. Ela diz que é de Odoia, né? Ela é de Odoia e já começa a formar a sua identidade dentro da religião a partir dessas referências. Passando para o próximo bloco, para nós encerrarmos a fala, né, Clarete? O Lucas quer falar alguma coisa, Lucas? Dá um aviso? Então, eu quero falar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos. Então, antes de mais nada, né, boa noite, todo mundo. Eu gostaria de agradecer a Jaqueline, que eu acho que agora eu falo não como membro do NEBI, mas como estudante, porque eu acho muito importante a fala dela, sabe, para falar sobre a vivência dela, né, no candomblé, como que as crianças se portam, né, referente às escolas, porque, tipo, eu, por muitas das vezes, eu vi e ainda vejo, né, esse momento de pandemia, né, pelas aulas estarem suspensas, não tanto. Em algumas escolas que eu já trabalhei, professores, às vezes até, sei lá, diretores, chegarem com os alunos e tem algum momento assim, fazer, gente, vamos fazer uma oração. Teve uma escola que eu estava há um tempo que era tipo assim, obrigado, né, a fazer, e se não fizesse, reclamavam, e eu ficava tipo assim, nossa, a educação tem que ser laica, como que fica nessa situação? E eu parava para imaginar, tá, tudo bem, mas e as outras crianças que não seguem religiões cristãs? E as crianças que sequer seguem religião, como que elas ficam nesse meio? E os professores, diretores sempre incentivavam, vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Para quem não sabe, eu sou católico. E, tipo, eu vejo não só na minha igreja, né, mas também nas escolas, esse bloqueio quando a gente fala sobre de religião de matriz africana. Quanto que as pessoas ficam? Vejo também, né, que por muitas das vezes, por não conhecer, eu já tive esse bloqueio também, claro, motivado pela minha religião, pelas pessoas que estão nela, mas eu fico muito feliz, sabe, pela sua fala, que eu acho que ela é muito importante para a gente romper com esse preconceito religioso, sabe? Romper com aquela ideia de que tudo que de gente preta é ruim, sabe? Eu acho que é muito, muito importante mesmo. E para mim, assim, como futuro professor, vai me ajudar até a lidar melhor com essas situações que eu falei, né? Dos professores que falam, gente, vamos rezar, e entre outras coisas, sabe? Que eu acho que é aquela frase, né? O conhecimento liberta, e a partir do momento que a gente mais conhece, dá para romper com essa barreira, assim, do preconceito. E é isso. Obrigado, Lucas. Passar a fala para a Maiara. A Maiara tem uma pergunta para fazer. Depois da Maiara, nós temos a Cláudia. Por favor, Maiara. Um pouco devagar, gente. Travou. O microfone está baixo, o som está baixo, Maiara. Está me ouvindo agora? Agora sim, ouvindo bem. Então, na verdade, quando ela colocou em relação à criança que foi iniciada por questões de saúde, né? Uma coisa me chamou a atenção, porque muitas vezes em outras religiões é colocado como um testemunho, né? Que a criança foi salva depois de uma oração, de uma coisa. E nas religiões de matriz africana, existem também esses momentos, né? Esses momentos em que as crianças, através dos trabalhos, curas são realizadas, né? E devido também à insuficiência, até mesmo da questão da saúde, assim, as pessoas mais humildes, elas buscam, né, as casas de santo com esse intuito. Eu fiquei um pouco curiosa para perguntar a Jaqueline, parabenizando também, ratificando o que o tio Lucas falou, né, que foi muito boa. A minha dúvida é em relação a questões das crianças serem iniciadas. Mediante a sua pesquisa, tudo que você estudou e tal, como que você vê essa situação? Né? Porque, ao ser iniciada no candomblé, elas têm um certo comprometimento ou não, né? Isso aí talvez dependa, não tem como generalizar.
E também fiquei curiosa em saber como que você falasse um pouco mais como que as crianças lidam com os cargos de santo. Como é que elas lidam com isso? Se elas têm dimensão de que o coleguinha é um ogã, né? Ou de repente da pessoa que não tem, que vai ser um igome, como que elas lidam com isso? Se elas já começam ali a ter uma dimensão de que alguém é melhor, não é, e tal. E essa questão que você falou de uma criança que tinha até um nome, que parecia até que era o nome de uma criança iniciada, agora eu não estou lembrando, que eu não anotei. E você disse que ele é um abiã, mas que ele já é bem participativo e ativo na religião. Né? Se há uma influência da família, se você percebeu que há uma influência maior dessa família na vida dessa criança. E outra coisa que me chamou a atenção em sua fala foi que você colocou em relação à questão das crianças não se colocarem, não se posicionarem, ou esconderem, não sei se a palavra seria esconder, tipo, não é importante para eles falar sobre esse pertencimento. Até que ponto isso seria bom e até que ponto, de repente, deveria ter esse preparo, porque parece que eles chegam na escola e tem um choque quando alguém fala com eles que, de repente, a religião deles não é algo bom, demoniza, fala que é do diabo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Se seria importante esse preparo ou se você acha que é algo que deve acontecer e aí depois vir a intervenção. Eu acho que seria basicamente isso. Obrigada. Para fechar o último bloco de perguntas, Maiara fez as perguntas dela. Agora nós temos Cláudia, não é isso? Conceição, desculpa, Conceição. Por favor. Conceição, não? Então, Jaque, se você puder já responder, por causa do adiantado da hora. Lucas, obrigada, né, pela sua fala, que eu achei muito, muito interessante a respeito dessa questão da sua pergunta, né, sobre como essa ideia da escola que quer impor, né, que essa escola é laica, quer impor essa questão de que a escola tem que ter um momento da oração, e que todas as crianças são obrigadas a participar desse momento, e isso é uma questão que incomoda, né, porque a escola, ela é laica, né, deveria ser, mas tudo aquilo que é lei, né, que é legislação, e nesse país isso é muito interessante da gente falar sobre isso, é que entre a legislação, né, que existe e isso ser posto em prática, existe uma distância muito grande, né? Então, a escola pública, ela é laica, mas as crianças são obrigadas a fazer oração, né? Em relação à escola particular, aí é uma questão de escolha, porque se eu pago uma escola particular, eu vou escolher a escola que o meu filho vai estudar. Numa escola pública, a família não tem escolha. E aí, essa questão da criança praticante, né, lá das minhas crianças, lá do terreiro, elas não relataram nenhuma questão em relação a esse momento de oração na escola. Não sei se na escola delas acontecia, eu acho que não, porque se acontecesse, elas teriam falado a respeito disso, porque elas falavam sobre várias questões, sobre várias coisas que aconteceram no espaço, e aí, como, volto a dizer, como o meu foco era entender como que era a vivência das crianças dentro do terreiro, o que aqueles elementos que estão ali no terreiro, como que aqueles elementos constituem aquela infância, né? Então, eu não fui com essas perguntas, né? Na verdade, era muita observação do espaço, como elas viviam ali dentro do terreiro, como era a infância delas dentro do terreiro, e a partir daquilo que elas traziam para mim como questão, né? Nas falas, durante as brincadeiras, durante a reza, nos próprios mapas, né? Nos mapas vivenciais que elas
elas contavam sobre a religião também por meio desse mapa que elas faziam, e elas falavam sobre eles depois. Então, eu não tinha esse olhar, né, eu não fui para o terreiro com esse olhar de saber o que a escola, como a escola trata essa criança dentro do espaço, né? E o que surgiu da fala delas, e como meu interesse era ouvir a criança, e aí eu sempre conversei com elas e ouvia e procurava entender junto com elas essa situação. Em nenhum momento na fala dessas crianças lá, elas destacaram essa questão da oração dentro do terreiro. Simplesmente, algumas vezes, elas falaram sobre essa questão do colega zoar em um momento ou outro, quando eles comentavam, deixavam escapulir na fala deles alguma coisa relacionada ao terreiro, né? Ou algum dia tivesse que ir com fio de conta e alguém comentava. Mas em relação ao rezar, nesse espaço, não. Eu não vi nada sobre. Em relação à pergunta da Maiara, né? Como as crianças lidam, né? Lidam com... Desculpa, eu não sei se eu consegui anotar direito. Ela quer saber como as crianças conseguem lidar com os cargos, com as funções, a partir que ela se inicia. Pediu o Eduardo para me lembrar aqui, porque eu estava anotando e, ao mesmo tempo, pensando na sua questão e acabei me perdendo, Maiara. Como que as crianças lidam com essa questão do cargo? Essa é uma boa pergunta, porque tem um menino no terreiro, né, que foi iniciado aos 3 anos de idade, então ele não teve lá a escolha de decidir se queria ser iniciado ou não. Ele foi iniciado por um motivo, né, um caso de vida ou de morte. Eu achei muito boa essa sua fala também, de que os praticantes, né, a gente não tem o hábito de fazer o testemunho, de dar o testemunho dessas questões, o que eu acho, assim, uma pena, não no sentido de sair por aí divulgando aquilo que aconteceu com a gente dentro do espaço, do terreiro. Até porque eu procuro olhar o espaço, o terreiro, né, com o olhar que o próprio terreiro tem sobre a realidade. E essa não é uma visão do praticante da religião de matriz africana. Essa é uma visão do praticante da religião, né, que eu tenho que falar sobre a minha religião, que eu tenho que evangelizar, que eu tenho que falar, prestar, como dizer, falar sobre dar o testemunho. Isso é próprio da religião que é cristã. Na religião de matriz africana, esse dar o testemunho, esse evangelizar, isso não existe. É muito difícil, eu não vou generalizar e dizer que não existe, né, porque aí eu estaria podendo cometer algum crime nesse sentido, né, mas pela minha vivência como praticante, como pesquisadora, eu nunca vi um candomblecista chegar para uma pessoa desconhecida e convidá-lo para ir ao terreiro, né. As pessoas que são praticantes da religião de matriz africana não têm o hábito de evangelizar. E, portanto, essa questão do testemunho também não faz parte da cultura do espaço, do terreiro. Pode-se falar, pode-se contar, mas dentro do próprio terreiro, dentro do próprio espaço, num círculo muito pequeno de familiares, de amigos e de pessoas que também são praticantes da religião. Em relação à escolha do nome do menino, que se chama Fajobi, o nome dele é Fajobi mesmo, né? O Fajobi, ele é uma criança que era assim, muito interessante observar o Fajobi, eu ficava encantada com ele, era justamente isso, que ele não era um Ogã, né, ele não era uma criança iniciada no terreiro, e aí eu não posso dizer se ele é Ogã ou se ele é adoxo, né, a pessoa que vai lá ser adoxada, a pessoa que vai receber o santo, né, o pessoal chama de rodante no terreiro. No caso dele, do Fajobi, ele é um abiã, mas ele
ele participava de tudo que acontecia na roça. Ele gostava de ir para lá e ele dava o jeito dele. Às vezes a mãe não podia participar naquele dia, ele ia com a avó, ele dava um jeito de pedir a tia para levá-lo, e sempre concentrado, tudo que acontecia. Uma vez nós estávamos fazendo um mapa vivencial, eles adoravam esse momento, porque eles, né, tinham disponíveis um monte de lápis de cor, eu levava a prancheta para o terreiro, botava aquele monte de folha na mesa, eles se espalhavam, brincavam, desenhavam, falavam sobre suas vidas. Então, acho que era um momento muito gostoso para eles e para mim. E aí, ele estava ali desenhando e tal, e o pai de santo tocou a de Jarim, né, era o sinal que a função no terreiro ia começar. E, imediatamente ele levantou, vestiu a bata, né, porque ele estava só com a calça de ração e uma camiseta, ele vestiu a bata por cima da camiseta e jogou o lápis na mesa e saiu. Aí a Carol, né, Carol Marques, virou e falou para ele, olha, ué, você não vai desenhar mais? Ele virou e falou assim, não vou, porque agora eu vou rezar para o meu pai Oxalá. E ele saiu, e eu fico arrepiada por causa dessa fala dele. Toda vez que eu lembro, eu vivo tudo aquilo outra vez, né? E aí vem Benjamin na minha vida. A história contada, a memória compartilhada, né? E aí ele saiu da mesa e voltou pro terreiro imediatamente, né? E aí a Carol falou com ele, olha, você não vai desenhar mais aqui com a gente? Ele falou, não, eu vou rezar para o meu pai Oxalá, né? E aí, essa vivência dele no terreiro possibilitava, né, por sua vez, né, o babazinho, que era o Ogã iniciado, confirmado, continuou lá, de boa, fazendo o desenho dele. E isso mostra duas coisas que eu acho interessante destacar. Uma coisa é que, dentro do espaço do terreiro, daquele terreiro, a criança que é iniciada, ela tem também liberdade de escolha, no sentido de que agora eu não quero participar desse momento, agora eu quero continuar aqui fazendo meu desenho, mesmo sendo Ogã, né, teria que estar lá dentro do barracão, eu vou ficar aqui fazendo meu desenho. E o pai de santo também deixava esse momento rolar de forma muito livre. Então, eu tinha essa liberdade para estar com eles lá no terreiro, e eles escolhiam se queriam participar ou não. E aí, Fajobi, por ser abiã, mas ter essa vivência dentro do terreiro, de participar de tudo, ele tinha uma outra visão do espaço completamente diferente, né? Então, ele sabia quase todas as cantigas, ele sabia quase todas as rezas, apesar de ser abiã, né? E sabia quando a Djarim tocava que era hora de parar o que estava fazendo e ir para o terreiro. E eu nunca precisei ouvir o pai de santo chamar ele para a roda, para o barracão. E nenhuma das outras crianças, ele também agia dessa forma. As crianças tinham liberdade de escolha dentro do espaço. Então, essa liberdade de escolha, esse vivenciar no espaço do terreiro, é que fazia com que cada criança tivesse a sua vivência do espaço. Então, a forma como você vivenciava contribuía para o entendimento daquele espaço lá, né, no terreiro. Em relação a essa questão do cargo, você também perguntou, né, se como que as outras crianças lidavam com o babazinho, que era o Gã, uma relação normal entre eles, né? Eles brincavam juntos, eles participavam de muita coisa junto. E quando o babazinho era chamado lá por algum motivo, que tinha que ir lá resolver alguma coisa, ou fazer qualquer coisa e parar aquele momento ali, que ele era solicitado e tal, que ele decidia ou não participar, as crianças não questionavam, não perguntavam, não falavam nada sobre o assunto. Agora, eu não em relação ao babazinho, mas em relação ao desejo de fazer parte. Isso eu percebi muito nas crianças. Por exemplo, elas falavam das pessoas que davam santo, né? E isso, nossa, era assim, o comentário da roda. Então, elas falavam, fulano dá santo. Teve uma fala da Carol que fala, as pessoas que dão o santo já recebe bênção, né? A pessoa pede bênção para quem dá o santo, né? As pessoas pedem bênção para o babazinho porque ele já é iniciado. Então, elas queriam fazer parte desse outro lado, porque elas sabiam que elas tinham importância no terreiro,
mas elas estavam ali na condição de Abiã. E isso eu digo que, por ser Abiã, e agora eu vou falar do meu lugar de praticante, né? Ser Abiã também é viver esse momento, de querer viver o outro momento e ainda não poder, por não fazer parte desse, até de ter o limite, até onde eu posso ir, né? E as crianças lá do terreiro onde eu fiz a pesquisa tinha isso muito bem definido. Então, dentro do espaço do terreiro, eu sou criança. Então, eu brinco, eu tenho compromisso de ser Ogã, mas na hora que eu não quero fazer, que eu não quero participar, eu não vou, e eu vou brincar e eu vou fazer aquilo que eu tenho desejo de fazer. Acho que foi, né? Bem, gente, antes de nós terminarmos, o Lucas quer falar uma palavrinha com vocês. Por favor, Lucas. Oi, gente, novamente. Então, só quero dar um aviso para vocês, né, aproveitando que vocês estão aqui ainda, para dizer que nos próximos dias nós não teremos rede de conversas do NEABI, porque a gente vai dar uma pausa para se preparar para o aniversário do NEABI, no caso, o 8º aniversário. E esse ano o tema é Educação, Racismo e Pandemia, contexto da população negra e povos indígenas no Brasil. Aí a gente já tem presenças confirmadas da doutora Helena Teodoro, e no caso, as inscrições vão ser abertas no dia 10 de novembro, e o evento vai ser realizado entre os dias 19 e 20. E uma outra coisa, no dia 20 a gente vai ter, tipo assim, eu sou meio suspeita a falar, né, mas no dia 20 a gente vai ter um momento muito legal, que a gente vai falar sobre o samba. Só que a gente não vai falar somente sobre o samba em uma característica só cultural, só cantando algo, não. A gente vai falar também um pouco teórica. E a gente vai falar especificamente sobre o samba de Campos dos Goytacazes. Desde já, vocês já estão convidados e convidados. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve nós postaremos mais informações. E é isso. Pode falar, Eduardo. Beleza. Então, encerrando as nossas atividades, agradecer a todos vocês, agradecer as perguntas, já que estava muito nervosa no início, mas pelo que eu vi no chat, as pessoas gostaram. Também algumas mensagens no WhatsApp também. Um abraço muito carinhoso aos colegas que estão aqui, né? O Rolf, a Cecília, que prestigiaram. Um abraço e um puxão de orelha à minha aluna Adriana Bernardino, quem foi aluna sempre será aluna, né? Entendeu, Adriana? Porque eu te falei qual é o lugar. Então, agora você entendeu. Coisas de professor e agradecer a todos vocês, agradecer principalmente a Clarete, que eu faço parte do NEAB, mas eu estou um pouco afastado depois que eu me mudei, como eu falei no início. E assim para mim foi extremamente gratificante, para a Jaque também. E matei a saudade do NEAB, sinto falta, me renova, entendeu? Muita coisa para fazer onde eu trabalho, onde eu dou aula, muita coisa que nós temos de fazer em comum. Nós estamos com o Laboratório de Políticas Educacionais agora se iniciando, a professora Cecília também faz parte. E, com certeza, muitas atividades nós faremos junto, muitas aproximações. Tem algumas perguntas, né, como a pergunta da Cláudia. Isso passa, sim, pela gestão, e discutir gestão é discutir essas questões. A garantia do direito desses alunos de fazerem parte, assumirem suas religiosidades, a sua pertença religiosa, e outras questões mais, de gênero e outras coisas. E assim, encerro a fala, já que está tudo bem, quer falar alguma coisa? Só em relação à pergunta que eu vi aqui no chat. Tá. Não sei se é tempo. Eu acho que não dá mais tempo, não. Responde para ela depois, da Conceição. A Conceição estava sem telefone, sem microfone, não é isso? Isso. Conceição, benção, Conceição, em primeiro lugar, porque é a minha mais velha, que é de lá no terreiro onde eu sou Abiã. Fiquei muito feliz de ver você aqui. Eu estou só no microfone que está dando um erro. Obrigada.
Ked, obrigada, né, por você ter participado aqui. E como nós... vou deixar a sua pergunta e te dou a resposta sobre ela depois, num outro momento, por causa do tempo, mas sua bênção, obrigada por estar aqui, minha mais velha, né? E obrigada a todas, a minha consideração, já aproveitando para fazer a consideração. Obrigada a todos pela presença, pelas perguntas que foram enriquecedoras, porque quando a gente responde, a gente aprende de novo, né? A gente volta, as memórias surgem, né? Sobre as questões que a gente viu há um tempo e continua vendo, né? Obrigada a todos, mais uma vez, Maria Clarete, professora Maria Clarete, ao NEAB, né? Ao NEAB, ao Lucas pelo cuidado, né? Pela ajuda aí, pela parceria. E a todos vocês por estar presente, por dedicar esse tempo, né, a minha apresentação e a fala sobre a pesquisa com criança no terreiro. Muito obrigada, Jair. Bem, gente, agora realmente encerrando, muito obrigado, de coração, muito obrigado. Vocês me propiciaram uma quinta-feira maravilhosa. Fico muito feliz com essa... E, mais uma vez, agradeço a Clarete, um abração, e quando você estiver com o Li, com o Giovanni e com a galera lá do NEAB, por favor, dê um abração apertado, que eu tenho muita saudade desse povo. Então, gente, um abraço e uma boa noite a todos vocês.